O intuito desse vídeo aqui é que o Fluminense precisa ligar o alerta. O Fluminense precisa agir com urgência. O senhor Mário Bittencourt precisa de agir com urgência. Por que, Samuel? Eu vou te explicar. Ainda mais depois da notícia que acabou de sair aqui. Então, hoje eu esperei mais um pouco para gravar esse vídeo e infelizmente me deparei com uma notícia muito triste que a gente não esperava. Eu acho que isso nem foi cogitado durante o jogo e nem depois do jogo. Mas infelizmente aconteceu e eu vou trazer aqui para você a matéria do GE com todas as informações e com todos os detalhes, e também vou falar sobre essa urgência no Fluminense, tá? Então, vamos para a vinheta, logo depois a gente volta com todas as informações. A gente está aqui um pós-jogo, pós-derrota, não é pós-vitória, como a gente sempre gosta de fazer. Mas é aquilo. Se você ama o Fluminense, independentemente de qual a situação que o Fluminense esteja, se você é apaixonado pelo Fluminense, você está aqui no canal do Samu, e o canal do Samu é o lugar certo para você estar. Porque eu também sou apaixonado pelo Fluminense, eu vivo o Fluminense. Então, é o que eu sempre digo. Se a grande mídia não fala do Flu, vem aqui o canal do Samu e faz o papel que a grande mídia deixa de fazer. Então, se você gosta de ouvir notícias, resenha, dialogar sobre o Fluminense, você está no lugar certo. Então se inscreva aqui, deixe o like, não para o Fluminense, mas para o meu trabalho. Porque se o Fluminense não está merecendo, eu acredito que eu esteja merecendo. Então deixe o like aqui, e se você também puder compartilhar com os amigos, vou agradecer de verdade. Se você puder também comentar, deixar sua opinião, eu vou agradecer também. Então participe aqui, se inscrevendo, comentando, deixando o like e compartilhando, beleza? Então vamos para as informações. Eu vou começar fazendo a análise da partida, tá? E aí eu fiz algumas anotações aqui, porque até ali os 70, arredondando, vamos arredondar, até os 70 minutos, tá? Somando aí os 45, né? E mais, vamos botar 60 minutos. Até os 60 minutos, o Fluminense fez uma partida equilibrada. Não cedeu espaço para o Atlético Mineiro e nem o Atlético Mineiro também cedeu espaço para o Fluminense. Então foi uma partida equilibrada. Faltou qualidade técnica tanto para um lado quanto para o outro, isso é nítido, mas o Fluminense não fez uma partida ruim, em que cedeu os espaços para o seu adversário. Não. Inclusive eu disse aqui no pós-jogo, na live, que para mim o Fluminense fez um jogo à altura do Atlético, só que o Atlético teve uma leve superioridade, coisa assim, porque buscou mais o gol, algo natural, porque é o mandante, né? E aí, por conta disso, não tenha levado perigo ao gol do Fluminense, mas por ter buscado um pouco mais do que o Fluminense, ter finalizado mais, eu disse que a superioridade foi do Atlético Mineiro. Na volta do segundo tempo, o Fluminense voltou melhor, né, pelo menos no início. Tanto é que conseguiu encontrar o gol, né, depois aí da falha ali do Lianco, né, do Atlético Mineiro, e o Canóbio acabou acertando um belo chute. Isso não isenta o que ele vai vir a fazer logo em seguida. O Fluminense faz o gol aos 12 minutos, né, do segundo tempo. Aos 30, 18 minutos depois, no momento que o Fluminense era superior, o Fluminense estava melhor do que o Atlético Mineiro, só que aconteceu aquilo que a gente está acostumado com o Fluminense, que aconteceu inclusive contra o Vitória, Fluminense jogando no Maracanã. Só que dessa vez a gente não saiu com a derrota, mas deixamos de vencer porque cedemos o empate para o Vitória. E aconteceu a mesma coisa, o Fluminense faz o gol e senta no placar.
senta no resultado. E aí, depois o Thiago Silva até corrige a fala, e ele diz que falta personalidade aos jogadores. Por que falta personalidade aos jogadores? Eu vou te falar aqui um exemplo. Aos 30 minutos, o Fluminense toma o gol do Rubens. Um lindo chute do Rubens, tá? Um lindo gol. Então, assim, é indefensável ali. Não teve falha do Fábio, falha exatamente do sistema defensivo do Fluminense. É um belo chute que raramente ele vai acertar. Ele vai chutar mais 20 vezes igual ele fez contra o Fluminense e ele não vai fazer o gol. Mas ele teve a felicidade dessa vez de acertar o chute e fez o gol. E aí, no momento que a torcida do Atlético cobrava o Atlético Mineiro. Porém, o que é inadmissível é o Canóbio ter a chance de parar a jogada. Ele tá ali segurando o jogador do Atlético, o Rubens, e ele percebe que vai fazer a falta e solta o jogador. Ele tá segurando o jogador. Ele solta o jogador. Ao invés dele parar a jogada, aí ele faz assim. Aí na hora, eu juro, eu até falei aqui ontem na live. Falei, cara, eu não xinguei o Canóbio, porque pra mim ele tava com cartão amarelo. Primeira coisa que eu fiz quando acabou o jogo. Eu peguei, fui no Google e pesquisei. Aí quando eu me deparei que o Canóbio não tinha cartão amarelo, eu falei, cara, qual o motivo dele não fazer a bendita falta? Vou tentar ser aqui o mais pacífico. Por que ele não fez a falta num determinado momento em que o Fluminense estava vencendo a partida? E ele, como todos os outros jogadores, não deveriam deixar o Atlético Mineiro crescer no jogo, gostar do jogo. O que o Fluminense fez? Deixou o Atlético gostar do jogo. Chamou o Atlético para o jogo. O Atlético já estava abatido. A torcida já estava abatida. O som das arquibancadas remetiam o que estava acontecendo dentro de campo. O Atlético estava sem forças, errando passes. O Fluminense dominava o jogo. E eu acredito que, por falta de personalidade, pelos jogadores do Fluminense acharem que o jogo já estava decidido, sendo que o Fluminense estava jogando na casa do Atlético Mineiro, na casa do Atlético, sendo o Atlético Mineiro, o Fluminense não estava jogando contra qualquer adversário. E muita gente acaba esquecendo disso. O Fluminense estava jogando contra o Atlético Mineiro, que está em um dos 5 melhores elencos do futebol brasileiro. O Atlético faz as substituições, eles colocam nada mais, nada menos do que Bernard, Júnior Dutra e Igor Gomes. Olha só o nível das substituições do Atlético Mineiro. Olha o elenco que tem o Atlético. E o Fluminense abaixar a cabeça para o Atlético Mineiro. Isso me revolta. Isso me deixa chateado. E isso que deixou o Thiago Silva indignado. Essa falta de personalidade. O time saber jogar com um placar, saber administrar o jogo. E que me deixa mais revoltado ainda é quando o meu treinador do meu time, que deveria enxergar o jogo melhor do que todo mundo, ele simplesmente coloca Renato Augusto ao invés de colocar o Ganso, que poderia no momento da partida. Isso eu digo que, para mim, ele tinha que ter colocado o Ganso ainda quando estava 1-0. Que o Fluminense precisava ter o meio de campo para segurar mais a bola. Quem conseguiria reter mais a bola ali, sofrer faltas táticas, seria o Ganso. Ele sabe fazer isso, ele sabe segurar o jogo. E aí ele me coloca um Renato Augusto, que não joga há anos e vem de um jogo na altitude que não fez nada, mas veio de um jogo que jogou na altitude. Então, se ele não está apto fisicamente, imagina ele vindo de um jogo em que ele atuou na altitude, que ainda é mais um agravante para que o Renato Augusto não entrasse nesse jogo. E ele entrou. Quem teve a visão de que o Renato Augusto tinha mais condições de entrar naquele momento da partida do que o Ganso, ou em qualquer outro momento? Qual a explicação? Aí na coletiva ele fala que não queria usar nem o Renato, nem o Ganso, por causa do gramado sintético. Mas aí ele coloca o Renato Augusto.
Com que lógica? E aí as mexidas do Renato, e antes da merda acontecer, eu falei, cara, quando o Fluminense tá perdendo, eu não me preocupo com as substituições que o Renato faz, porque ele costuma mexer bem. Agora, quando o Fluminense tá ganhando, é impressionante. Ele mexe, mas mexe errado. E o Fluminense piora. E mais uma vez ele mostrou que quando o Fluminense está ganhando, ele não consegue mexer no time. Eu não sei se ele mexe para agradar os jogadores, ao invés de colocar quem realmente deveria entrar em campo, e aí ele acaba prejudicando o jogo. E mais uma vez ele prejudicou o jogo. Ele fez o que não deveria fazer. E eu acho que qualquer torcedor leigo como eu conseguiu enxergar isso. E por que ele não é capaz de enxergar? Porque ele não é capaz de enxergar o básico. Isso me deixa chateado e me deixou muito chateado. E aí, aos 30 teve o gol, né? Devido aí a falha de marcação do Canóbio, que ele poderia ter feito a falta tática, não fez. E aos 38 minutos, o Júnior Dutra faz o gol da virada. Mas aos 42, o Fluminense consegue empatar e aí fica aqui algo de positivo. Porque é o que eu sempre digo, o Martinelli não é segundo volante. Ele não joga recuado. Ele ataca melhor, ele joga mais avançado do que recuado. No momento em que ele estava no seu posicionamento correto, ele consegue um lindo passe, dando uma linda assistência para o Serna fazer o gol de empate. Novamente, o Fluminense consegue o empate 2-2. Isso aos 42 minutos. E aí o seu Renato fala, acabou. Para ele, o Fluminense não podia mais buscar o jogo. E aí parece que é o mal do Mano Menezes. Ah, mas que estava na casa do Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro não estava melhor do que o Fluminense. O Fluminense deixou o Atlético Mineiro estar melhor do que o Fluminense. E aí, aos 48, acreditem, quando nada mais poderia acontecer, aconteceu. Gol do Atlético Mineiro, depois do Hulk errar 2 cobranças seguidas do escanteio. O Hulk já estava exausto. E ninguém teve a capacidade de afastar aquela bola para uma lateral, ninguém teve a capacidade de cair no chão e pedir falta para atrasar, para retardar o jogo, porque isso faz parte. Ninguém teve essa capacidade. E aí os 48 gols do Atlético Mineiro. E tudo isso aconteceu com a média aí de gol a cada 6 minutos. O Atlético Mineiro fez um gol. A cada 6 minutos o Atlético Mineiro ia lá e fazia um gol. Isso é inadmissível, mas não é o fim do mundo, porque esse time conseguiu fazer um bom jogo, entre aspas, um bom jogo, até ali o primeiro gol, até depois 5 minutos depois do primeiro gol do Fluminense, quando o Fluminense começou a baixar, a ficar com o nariz, ó, não, já ganhamos. E essa é a minha maior crítica. Esse elenco não é o pior elenco de todos. Esse elenco, porque o torcedor é emocionado. Depois que perde, acha que é o pior elenco do mundo, é o pior time do mundo. Não é. Continuo dizendo, esse elenco está entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro. No mínimo, entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro, tá? Porém, não é o melhor. E aí algumas preocupações. O Everaldo foi completamente nulo nesse jogo. Não fez absolutamente nada. Isso não é de hoje, já vem sendo habitual. Ele já não consegue entregar absolutamente nada. Ele fez o gol da vitória do Fluminense e eu falei, pra mim ele foi mal. Pra mim merece críticas. Igual eu tô criticando o Canóbio. Porque o gol não apaga o restante do jogo. O que ele fez antes do gol não vai ser apagado só porque ele fez o gol. Eu analiso tudo. E eu analisei lá atrás o Everaldo, quando ele fez o gol da vitória, mas foi mal, não ganhou nada. Quanto ao Atlético Mineiro, novamente, foi mal, não ganhou nada, nenhuma disputa. Ele tentou fazer o pivô em várias jogadas. Ele não ganhou uma. Ele não ganhou uma que ele tentou fazer o pivô. Perdeu absolutamente todas.
Teve um lance, inclusive, estava 1-0 pro Fluminense. Ele tem a oportunidade de ligar um contra-ataque que é deixar o Canóbio sozinho. Mas ele não consegue fazer o pivô, se enrola todo e perde a bola. Então, pra mim, Everaldo não dá. Nós perdemos agora. E aí, mais uma notícia ruim a gente vai aqui colocar. E aí eu vou mostrar por que a urgência hoje no Fluminense, tá? Deixa eu colocar na tela aqui pra gente. Vamos lá, ó. Bernal, infelizmente, tá, gente? Se machucou. Eu vou ler a matéria aí do GE. Bernal do Fluminense sofre lesão de grau 3 na coxa esquerda e deve perder Copa do Mundo de Clubes. Volante deixa jogo com o Atlético com dores e tem lesão confirmada após exames. Vamos ler aqui. Bernal sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e virou desfalque no Fluminense. O volante deixou a partida contra o Atlético Mineiro com dores e após a realização de exames foi constatada uma lesão de grau 3. O volante deve perder a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. O tempo de recuperação gira em torno de 3 a 4 meses. Aqui é comunicado oficial. O volante Facundo Bernal deixou o campo na partida contra o Atlético Mineiro na noite de domingo, sentindo dores na coxa esquerda. Os exames realizados no atleta nesta segunda-feira apontaram lesão no adutor da coxa esquerda, grau 3. O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. Aqui, destaque, né, fala aqui algumas coisas, mas aqui que é importante. No setor, o Fluminense também tem o volante Otávio, lesionado. Contratado este ano após defender o Atlético Mineiro, ele não tem previsão de retorno aos gramados após romper o tendão de Aquiles. Para o meio de campo, o Flu conta neste momento, tem à disposição... O Flu conta neste momento, tem à disposição... foi erro aqui do GE. Pensei que foi eu que li errado, porque a letra está pequena, mas não foi não. Martinelli, Hércules, Donato, além do jovem Wallace Davi. E aqui, se antes eu já ia gravar, a capa já estava pronta, o meu resumo, esqueci o nome agora, já estava pronto aqui, tá? O meu roteiro já estava pronto. Eu já ia falar sobre isso, sobre o elenco do Fluminense. E ainda tem esse agravante que faz eu falar mais ainda sobre a urgência que o Fluminense tem em trazer jogadores. E aí a janela vai ser agora, em junho, tá? Dia 1º de junho ela vai abrir a janela especial para o Mundial de Clubes. Então esse é um dos motivos para eu não estar desesperado, porque eu entendo que sim, o Fluminense precisa contratar, mas vai contratar. Agora, a cobrança tem que ser para que o Mário contrate certo, para que o Mário não contrate mais errado. E abrir uma ressalva aqui, porque eu não acho que as contratações de Bernal, Lavega, Lescano tenham sido errado, tá? Não, ele não comprou errado. Porém, o momento pedia jogadores prontos para chegarem e vestirem a camisa do Fluminense e atuarem. Ele traz jogadores que são promessas, com enorme potencial, mas que são promessas. Podem ainda nos ajudar muito, mas não são jogadores prontos, tá? E aí, essa é a minha preocupação, porque nós não temos esses jogadores para, num momento como esse, que a gente precisa de jogadores, a gente não tem onde buscar, certo? Nós temos só apostas. Isso é o preocupante. Então, o centroavante. Hoje a gente só tem o Everaldo. Não tem um substituto para o Everaldo. Quem está sendo utilizado no lugar dele é o Serna, que eu já venho cobrando aqui, ó, há algum tempo. Antes do Renato colocar ele como centroavante, eu já falava, eu prefiro o Serna como centroavante, como um falso 9, do que propriamente o Everaldo. E eu espero que no próximo jogo ele já assuma a titularidade. Entrou e fez o gol. O Serna vem fazendo gols importantes, apesar de ser um bagre, mas é um bagre que faz gols. Então eu prefiro um bagre que faça gols do que um bagre que não faz absolutamente nada. Eu prefiro o Serna do que o Everaldo. Mas a gente vai precisar ir ao mercado e contratar um centroavante. E dessa vez tem que ser um centroavante que vai chegar e que vai vestir a camisa do Fluminense para ser titular. Um meia armador, porque a gente não pode contar com o Ganso, porque a gente sabe da genialidade do Ganso, mas obviamente que é um jogador que não tem mais a mesma intensidade física, até porque está voltando de lesão, ainda não está 100%. Então a gente precisa de um outro jogador
para fazer essa função, que hoje no elenco é do Lescano, mas o Lescano ainda é, como eu disse, é uma promessa, ainda não se adaptou, então precisa de mais tempo para conseguir jogar nesse meio de campo do Fluminense. Um segundo volante, porque não dá para continuar usando o Martinelli como segundo volante. A gente perdeu o que mais se aproximava de um segundo volante, ainda assim que não fosse aquele volantão igual o Otávio. A gente perdeu o Bernal, perdemos também o Otávio no início do ano, então a gente não tem esse camisa 5. A gente precisa trazer um camisa 5. Zagueiro, precisamos trazer um zagueiro para ser titular junto com o Thiago Silva, tá? E renovar com o Guga. Essas são as anotações que eu fiz, porque a lateral é uma das posições mais carentes no futebol brasileiro hoje. Então, a gente precisa manter aqueles que a gente já tem, e não é um lateral ruim. O Guga consegue entrar e manter o nível ali. Então, eu torço aí que o Mário consiga fazer essa renovação. Resta saber se o Guga vai querer. Então, vamos ver se o Fluminense renova com o Guga. Ele que pode assinar um pré-contrato já agora no meio do ano, tá? Então, pra mim, essas são as carências do elenco e são jogadores que eu acho que o Fluminense tem que trazer para agregar a esse elenco que não é ruim, ou pelo menos não está entre os piores. Pelo contrário, está entre os melhores, para você ver o nível do futebol brasileiro. Mas é bem verdade que os outros times também não têm nada melhor do que o Fluminense tem hoje. As pessoas analisam o Fluminense, mas esquecem de olhar o vizinho. E aí, quando você olha o vizinho, você vai ver ali, no máximo, 6 a 8 elencos melhores do que o do Fluminense, tá? Então, o Fluminense tem totais condições de brigar, sim, pelo G6, tá? Eu não vejo nada de absurdo nisso. Tanto é que a gente está no G6. A gente pode brigar pelo menos umas quartas de final da Copa do Brasil, tá? Podendo chegar à final, a depender de como o Fluminense vai ao mercado, tá? E também a Sul-Americana, para mim, é o título mais possível. Não é nenhum absurdo, até porque os brasileiros, não é só o Fluminense que tá mal. Dos brasileiros, o Fluminense é o melhor na Sul-Americana. Então, assim, é o título mais próximo que a gente tem de conquistar. A Copa do Brasil é difícil, o Brasileirão diria que é praticamente impossível. A Copa do Brasil ainda depende ali de chaveamento, o sorteio, pode ser que o Fluminense dê bem e vá conseguindo levar até chegar a uma final. Agora, Sul-Americana eu já vejo mais fácil e Brasileirão praticamente impossível, tá? Mas tudo isso pode mudar com a janela agora que vai ser aberta em junho, tá? Então, não é terra arrasada, o Fluminense está em quinto, o Fluminense está com o pé na classificação na Sul-Americana, a gente vai jogar ainda 2 jogos no Maracanã, a gente conseguiu ver uma evolução, tá? Nesse Fluminense, contra o Atlético Mineiro, não cedemos espaço para o Atlético durante um grande período do jogo, é bem verdade que não criamos muito, mas pelo menos a defesa ficou uma defesa mais sólida, mais equilibrada, só que depois que fizemos do gol, aí tá o problema. A gente ficou. A gente relaxou. E aí é a falta de personalidade que a gente cobra aqui e pede para que mude isso no Fluminense, tá? O Canóbio não pode deixar de fazer uma falta tática igual ele deixou. Os jogadores do Fluminense não podem deixar de ter essa malandragem dentro de campo. Então fica essa cobrança. Espero que isso mude. E vamos vencer, vamos voltar aí, que eu tenho total confiança nesse time, porque é um bom time. É um bom time. E aí, o que você achou? Gostou aqui do conteúdo? Então, já deixa o like aí. Ó, se inscreve. Escreve, mete o ou dedo. se tiringa aí, se inscreva. Um vídeo aqui bem longo, porque tinha bastante coisa pra gente falar. Então, se você puder se inscrever, me dar essa moral, se inscreve aí. Não é pelo Flu, é pelo meu trabalho, porque o Fluminense eu sei que não tá merecendo. Então, se você puder se inscrever, compartilhar e comentar aqui, vou agradecer muito. Então, saudações tricolores e até a próxima, tá? Hoje deve ter live aqui, hein?